Se você possui cidadania italiana, você precisa assistir esse vídeo até o final, pois falaremos do referendo constitucionale, o qual você foi convocado para manifestar o seu voto. E se você não possui a cidadania italiana, peço-lhe que me ajude a compartilhar este vídeo com todas as pessoas que a possuem. Obviamente, fica o convite para todos os interessados em política para que possam entender como as coisas funcionam aqui na Itália. Eu garanto que será um passeio bem interessante. Salve ragazzi, se você é novo por aqui, meu nome é Marco Bucci e sejam bem-vindos ao Expresso Italiano. Eu sou um italiano que viveu muitos anos no Brasil. Nasci em Roma, mas morei muitos anos no Brasil. E estou aqui para explicar para vocês, aliás, para contar para vocês coisas sobre a Itália, sobre a cultura, sobre a gastronomia, sobre as tradições, enfim, muita coisa bacana. Mas hoje falaremos do Referendum Constituzionale, o qual todo cidadão italiano residente em qualquer lugar do mundo está sendo convocado para expressar seu voto. Então, se você tem cidadania italiana, você está sendo convocado para votar. E antes de começar, saiba que esse vídeo não foi feito para te induzir a votar pelo sim ou pelo não. Temos aqui informações que você precisa saber para que no final você tome a sua própria decisão. Então vamos entender do que trata esse referêndum, explicando o que é e como se vota. Num segundo momento, explicarei por que esse referendo foi convocado e apresentarei os argumentos dos dois lados. O Referendum Constituzionale convoca todos os cidadãos italianos do mundo a confirmar ou vetar a revisão da Constituição no que concerne a redução do número de parlamentares, ou seja, o número de membros que compõem a Câmara dos Deputados e o Senado da República Italiana. Os eleitores do mundo todo são mais de 51 milhões, sendo que destes, mais de 4 milhões e meio residem no exterior, e é por conta desse segundo número que estou fazendo esse vídeo. Então vamos olhar a cédula do referendo, ver o que está escrito nela. Traduzindo do italiano para o português, nós temos aqui: vocês aprovam o texto da lei constitucional, a qual concerne as modificações nos artigos 56, 57 e 59 da Constituição sobre a redução do número de parlamentares, aprovado pelo Parlamento e publicado na Gazeta Oficial da República Italiana, número 240, no dia 12 de outubro de 2019? Sim ou não? O texto atual da Constituição estabelece em seu artigo 56 que a Câmara dos Deputados é composta por 630 membros. Caso a reforma seja confirmada por meio da vitória do sim no referêndum, a Câmara passará a ter 400 deputados eleitos. Da mesma forma, o artigo 57 da Constituição estabelece que o Senado é formado por 315 membros. Caso a população confirme a revisão por meio do sim no referêndum, o Senado passará a ter 200 membros eleitos pelo povo. O terceiro e último artigo a ser modificado por essa reforma constitucional é o 59, que estabelece o número de senadores vitalícios da República Italiana. No texto atual, todo ex-presidente da República adquire esse título por direito. Além disso, o presidente da República em exercício tem o direito de nomear até 5 senadores vitalícios entre os cidadãos que se destacaram em serviços à pátria por méritos relevantes ao campo social, científico, artístico e literário. O problema é que esse artigo sempre gerou muito debate, porque se cada presidente nomeasse 5 cidadãos, cedo ou tarde, o Senado perderia a sua natureza eletiva por conta de um desbalanço de número de parlamentares eleitos democraticamente pelo povo e número de senadores vitalícios que estão lá simplesmente nomeados por um presidente da República. Com a reforma, ficaria oficialmente definido que 5 é o número máximo de senadores vitalícios nomeados por um presidente da República que poderiam estar presentes no Senado, contemporaneamente. Entendido do que o referêndum trata, vamos falar agora da modalidade de voto. Antes de mais nada, saiba que o voto na Itália não é obrigatório. Caso você queira exercer esse direito ao voto, a modalidade é diferente de acordo com o local da sua residência. Se você reside na Itália, bastará se apresentar ao seu local de votação nos dias 20 ou 21 de setembro, com a sua carteira de identidade e a sua tessera elettorale,
que é o seu título de eleitor. Você será encaminhado à cabine e receberá uma cédula eleitoral exatamente igual a esta. Agora, se você reside fora da Itália, o seu voto será pelo correio. Você receberá um envelope contendo a mesma cédula, uma folha que identifica o eleitor e um segundo envelope já previamente selado para que você possa enviar o seu voto ao consulado sem custo algum. Além disso, haverá também instruções em italiano e numa segunda língua que é a língua nativa do país onde você reside. Dessa forma, se você reside no Brasil, as instruções serão em português. Se você reside na Alemanha, as instruções serão em alemão. Você terá que votar, colocar a cédula dentro do envelope selado juntamente com o tagliando, que é uma parte a ser picotada na folha de identificação do eleitor, e inserir o envelope na caixa de correios mais próxima da sua residência. Não se esqueça de verificar nas instruções a data limite para que você possa enviar esse documento de volta ao consulado. E pronto, está resolvido. Você exerceu o seu direito ao voto. Mas vamos entender agora por que temos que votar nesse referêndum. Existem diversos tipos de referêndum na Itália, tanto em nível regional como nacional. Os que interessam a inteira nação são os referêndum abrogativo, que significa revogativo, e constitucional. Em um referêndum abrogativo, portanto revogativo, os cidadãos são consultados para saber se uma lei vigente, ou seja, uma lei já em vigor, deve ser eliminada ou não. Já no referêndum constitucional, que é o caso desse de 2020, o cidadão é convocado para decidir se uma lei constitucional já previamente votada e aprovada por ambas as câmaras pelo menos 4 vezes e que ainda não está em vigor, deva ser enviada para que o presidente da República a sancione e passe a valer assim que for publicada. E aí você deve estar pensando, mas espere um pouco, Marco, se uma lei já foi aprovada 4 vezes pelo parlamento, por que precisamos votá-la no referêndum? Toda vez que uma reforma constitucional for aprovada, teremos que votar para confirmá-la? Não. Acontece que é previsto por lei pedir um referêndum para confirmar uma mudança na Constituição. Para tal, basta coletar 500 mil assinaturas entre os cidadãos. E agora você está pensando, Marco, então foi isso que aconteceu. Uma parcela considerável da população se manifestou contra a reforma. Também não. Na verdade, apenas 699 assinaturas foram coletadas em 3 meses, que é o prazo que a Corte de Cassazione dá para recolher assinaturas. Isso equivale a exatos 0,0013% da população italiana. Mas então como é que esse referêndum apareceu? Não conseguindo o apoio popular necessário, um grupo de 71 senadores recolheu assinaturas deles próprios e apresentaram à Corte di Cassazione, que é a última instância da justiça italiana, um apelo para uma consulta popular, que é esse referêndum. Desses 71 senadores, 9 são da base do governo, 10 do grupo misto, 51 são da oposição e 1 é vitalício. E quais são os argumentos a favor e contra a reforma constitucional? Bom, a base do governo, que é quem propôs e votou a favor da reforma, aponta 2 principais motivos: um parlamento mais eficiente e o corte de gastos. Quem é contra a reforma replicou apontando 4 pontos. O primeiro é de que essa reforma é um ataque à democracia por promover uma menor representatividade no parlamento, principalmente para regiões menos populosas, e que essa reforma só faria sentido dentro de uma reforma no sistema eleitoral. O segundo ponto, com o corte das cadeiras, a Itália passaria a ter a menor representatividade na relação parlamentar por cidadão da Europa. De forma jocosa, o terceiro ponto apresentado pelos opositores é com relação ao corte de gastos, que seria baixo, equivalente a um café por ano para cada cidadão italiano. Outro ponto levantado pelos opositores à reforma é o de que, da forma como está sendo promovido por algumas forças políticas, dá-se a entender que a reforma teria um caráter punitivo à classe política. A tréplica de quem é a favor da reforma constitucional veio logo em seguida, com dados que confrontam os argumentos apresentados pelos contrários. Primeiro, reforçando a justificativa de que um parlamento menor será mais eficiente, dados oficiais do site Open Policy,
que monitora toda a atividade parlamentar na Itália, mostram que hoje 1/3 dos parlamentares são assenteisti, que em italiano significa ausentes. O trabalho efetivo é concentrado em pouco mais de 10% de parlamentares que acumulam cargos em comissões para fazer o trabalho dos demais. Outros não propõem nada e só se manifestam e comparecem ao parlamento quando o partido ao qual representam decide obstruir uma pauta por meio de apresentação de emendas. Na prática, se cada deputado apresentar uma emenda a uma lei, você pode imaginar o tamanho da discussão que acontece para que essa lei possa algum dia ser aprovada. Isso, inclusive, está acontecendo desde que a oposição resolveu obstruir, com inúmeras emendas, a votação da lei que elimina a prescrição de crimes na Itália. Segundo ponto, o ataque à democracia e a menor representatividade de regiões não tem relação com o número de parlamentares, e sim com uma lei eleitoral vigente inadequada. Essa lei de hoje permite que um político residente na Lombardia seja eleito pela Calábria por conta de algo parecido como o voto de legenda aí do Brasil. Então, por conta da lei eleitoral vigente, muitas vezes o povo não consegue se livrar de um político completamente indesejado, porque ele está no topo da lista dos candidatos que se beneficiam pelo voto de legenda. Terceiro, a reforma no sistema eleitoral está calendarizada, ou seja, já está programada para ser discutida no parlamento entre os dias 25 e 28 de setembro, portanto, logo após o referêndum. Quarto ponto. A conta feita pela oposição à reforma relativa à menor representatividade em toda a Europa não foi uma conta honesta, porque colocou dentro do mesmo saco parlamentares eleitos e não eleitos pelo povo. Por exemplo, na França, o Senado não é eleito pela população. E na Inglaterra, nós temos a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, que é basicamente composta por membros que herdam o título e por membros que são nomeados pela Igreja Anglicana. Então vamos ver os números. A Itália, hoje, com seus 60 milhões de habitantes e 945 parlamentares, possui uma relação de 1,57 parlamentares para cada 100 mil habitantes. Se o sim vencer o referendo, os parlamentares eleitos pelo povo passarão a ser 600 e a relação vai cair para exato um parlamentar para cada 100 mil habitantes. Considerando os 3 países com as maiores populações da Europa, temos a Alemanha, com 83 milhões de habitantes e um parlamento de 709 eleitos, ou seja, uma taxa de 0,85 parlamentares para cada 100 mil habitantes. A França tem 67 milhões de habitantes e 577 parlamentares eleitos, portanto, uma taxa de 0,86 para cada 100 mil. E a Inglaterra, com seus 66,5 milhões de habitantes, tem 650 representantes eleitos pelo povo, uma taxa de 0,97 parlamentares para cada 100 mil habitantes. Se atravessarmos o oceano, veremos que os Estados Unidos, com seus 330 milhões de habitantes, possui apenas 535 parlamentares, com uma representatividade de 0,16 parlamentares para cada 100 mil habitantes. E o Brasil, com sua população de quase 210 milhões de pessoas e 594 parlamentares, possui uma relação de 0,28 parlamentares para cada 100 mil habitantes. Por último, e não menos importante, segundo o presidente do INPS, Tito Boeri, o corte de gastos é maior do que o preço de um café por habitante por ano. Na verdade, pode chegar a aproximadamente €500 bilhão por legislatura se considerarmos o cenário todo, como, por exemplo, custos de gabinete, aposentadoria e aposentadoria dupla para quem acumula cargos. Segundo os autores da reforma, €500 bilhão não é realmente uma grande quantia se considerarmos o orçamento da União durante uma legislatura, que são 5 anos. Entretanto, acredita-se que num momento de crise mundial, onde milhares de cidadãos estão passando por dificuldades financeiras, fazer cortes dentro da classe privilegiada serve também para passar uma imagem de bom exemplo. Com relação ao argumento da reforma ser uma punição à classe política, os autores da reforma concordam que a reforma deve ser acompanhada com uma nova lei eleitoral para que a representatividade seja melhorada e a qualidade, não a quantidade, dos políticos eleitos aprimorada.
Por isso, como eu disse anteriormente, a base do governo já calendarizou, já colocou em pauta para ser debatida a nova lei eleitoral nos dias 25 e 28 de setembro. Esses são os argumentos apresentados por quem é a favor e por quem é contra o corte de parlamentares. Como sempre, tome cuidado com as fake news postadas pelos defensores de ambos os lados. Aqui na Itália há um vídeo circulando na internet de um senhor que explica grandes verdades sobre um certo referêndum. E tudo o que ele fala é legítimo. O problema é que esse vídeo foi convenientemente cortado no começo, que é a parte onde ele cita a reforma constitucional do referêndum de 2016. Não esse de 2020, mas sim o de 2016. Em 2016, a reforma constitucional Renzi-Boschi previa o corte de parlamentares juntamente com uma série de reformas nos poderes, diminuindo o poder moderador do Senado. E foi justamente por esse ponto que a população vetou a reforma. Então tome cuidado porque o referêndum deste ano é diferente e cuida somente da redução do número de parlamentares. Muito bem, agora você tem 3 opções. Votar sim a favor do corte das cadeiras do parlamento italiano, votar não e vetar a reforma, ou ainda não votar se você achar que o conteúdo deste vídeo não te trouxe informações suficientes para que você possa tomar a sua decisão. Lembre-se que o voto na Itália não é obrigatório e nada de ruim te acontecerá. Seja qual for a sua decisão, por favor, compartilhe este vídeo com quem possui cidadania italiana. Essa pessoa pode estar precisando dessas informações. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Vamos debater um pouco sobre política aqui. Se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, ative as notificações para que você possa receber novos vídeos em primeira mão. E confira os vídeos que já estão publicados, tem muita coisa bacana por lá. Um forte abbraccio ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!